para o nosso plantão de termodinâmica. Eu vou fazer aqui as formulinhas que a gente mais vai utilizar. A gente está falando de processos que envolvem o gás dessa vez, né? Expansão, compressão, né? Outros processos adiabáticos que não envolvem troca de calor, ciclos, né? Da termodinâmica, máquinas, né? Nessa lista, infelizmente, não teve muita questão de máquina. A gente pode fazer na questão 15, no final, calcular a eficiência dela. Uma coisa que não foi pedido no exercício, mas é bom entender como se faz. Então, nessa lista, principalmente, a gente vai usar muito a equação de PV igual a nRT. Um truque que a gente tem que aprender a utilizar é que a gente pode passar a temperatura dividindo. Então, a gente vai ter PV sobre T é igual a NR. O R a gente sabe que é uma constante, sempre. E para um sistema fechado, onde não tem perda de massa, o nosso N também vai ser sempre a mesma coisa. Então a gente pode escrever que PV sobre T é constante. E o que a gente obtém a partir disso? A gente pode igualar essa quantidade para estados diferentes. Então a gente vai ter que PV P1V1 sobre temperatura 1 vai ser igual a num outro estado do gás, P2V2 sobre T2. A gente vai utilizar muito isso nessa lista, se vocês perceberam isso, tá bom? O que mais que a gente vai utilizar bastante? É claro, trabalho, né? O trabalho mais comum feito a pressão constante, eu costumo chamar de W, não sei como vocês chamam, é basicamente a pressão vezes a variação do volume, ok? Então, existem processos mais difíceis que não dá para calcular dessa maneira, como na isoterma do gás real. Existe uma outra formulinha um pouquinho mais complicada, mas para pressão constante, o trabalho é obtido dessa maneira. E, a partir disso, a gente pode apresentar a segunda lei da termodinâmica, ΔU. Vou chamar de ΔU, acredito que o Descomplica tenha chamado assim também. Ninguém tentando entrar. Que é a soma do calor menos o trabalho, tá? Eu estou utilizando a notação que o ensino médio geralmente usa. Existe a possibilidade de colocar um sinal negativo aqui na frente do P, no trabalho, e aqui aparece um positivo, mas dá na mesma, então vamos trabalhar assim, porque os cursinhos acho que trabalham mais dessa maneira. Então, acredito que na maioria dessa lista vai ser utilizado isso. Uma outra coisa que eu gostaria de apresentar é que a energia interna, o nosso U, pode ser calculado, existe uma maneira de ser calculado. Eu não sabia que iria ser utilizado em um dos exercícios. Não sei se vocês conhecem, mas é possível fazer uma análise cinética das moléculas de um gás. Então, para um gás ideal, e somente ele, eu posso expressar a energia interna U como 3 meios de nRT. Ok? Ou seja, a energia interna do gás só depende da pressão. Da temperatura, ok? Esse T. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia interna naquele ponto, ok? E a gente vai utilizar isso na questão 4, acredito. Isso. Daí a gente vai precisar utilizar isso. A gente vai manipular ela um pouquinho e tudo mais. Mas acredito que seja isso. A segunda lei da termodinâmica vai ser utilizada também em um exercício. Basicamente, ela pode ser escrita de uma maneira muito simples, que é a variação da entropia é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, a entropia de um sistema sempre aumenta para todos os processos reais do universo. Então, isso daqui tem muitas implicações, como, por exemplo, ser impossível voltar no tempo. Essa entropia tem sempre que aumentar, então isso proíbe viagens no tempo, embora esteja muito por aí na cultura, né? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos começar. A primeira questão da FUVEST de 2015 fala assim: certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, AB, BC e CA, conforme o diagrama PV apresentado na figura abaixo. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte. Então aqui a gente tem um ciclo, né? Ele começa e termina no mesmo ponto. A gente também precisa ter atenção no sinal, né? Por exemplo, a setinha está falando que aqui houve uma expansão, então isso vai ser importante na hora da gente calcular o trabalho realizado. Se é uma expansão, o volume final é maior do que o volume inicial, e daí, usando a formulinha do trabalho que foi colocado ali na frente, ele vai ser positivo, né?
porque volume final menos inicial vai ser maior que zero. De CA é um processo isobárico, isovolumétrico na verdade, o volume não varia, então o trabalho realizado nessa parte é zero. E por fim, no B ao C, como diz aqui nessa tabelinha aqui, é isotérmico, então a temperatura é constante e variou-se tudo. Então ele faz 3 afirmações que é para a gente dizer se é verdadeiro ou falso. O trabalho total realizado no ciclo é nulo? Não, essa parte é falsa, tá? O trabalho realizado em um ciclo é a área dentro dessa figura aqui. Pode ser qualquer figura, existem milhões de tipos de ciclos, tá? E se existe uma área, existe um trabalho realizado. Então, o trabalho realizado vai ser a área dentro dessa curva. E a gente pode ver aqui que é uma área maior que zero. Então, o trabalho não é nulo. Então, é uma coisa sempre se manter em mente. O trabalho é igual à área do ciclo. Se a gente puder, é muito difícil calcular. Como que a gente calcula a área sobre essa curva, sabe? A gente tem que usar um método que se chama integral, que é uma coisa que não é ensinado no ensino médio, mas é possível sim, só que para o nosso propósito não é necessário. No 2 diz que a energia interna do gás no estado C é maior que a do estado A. Então, sim, essa também, na verdade a primeira é falsa. A segunda é verdadeira porque a gente vai utilizar aquele U 3/2 de NRT. A gente pode fazer uma troca, essa troca que a gente vai realizar agora. Ó. Eu falei que o U é igual a 3/2 de NRT. Essa também é uma equação de estado, tá? Assim como a PV-NRT. E a gente sabe que esse pedacinho aqui é igual a PV, né? PV é igual a NRT, então a gente pode trocar 3/2 de PV. Então a energia interna do gás depende do produto da pressão vezes o volume naquele ponto. Então, a pressão no ponto C é maior do que a pressão no ponto A. E ambas estão no mesmo volume. Mas como a pressão ali é maior, então significa que a energia interna no C é maior do que a do A. Ok? Basicamente utilizando aquela relaçãozinha ali, sai muito fácil. E na 3, durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Então no AB realmente houve uma expansão, então vai ter um trabalho. A variação da energia interna vai ser igual ao calor mais o trabalho realizado. Então, se teve a realização de um trabalho, também houve variação de temperatura e também houve variação do calor. Então, ele realizou trabalho e recebeu calor para realizar esse trabalho. Okay? Então, a terceira também está correta. Então, isso nos deixa com a alternativa E. A 2 e a 3 estão corretas. Ok? Alguma dúvida por aqui? Não estou nem vendo se alguém está pedindo para entrar. Mas acredito que não, ninguém mandou mensagem. Então, se estiver tudo bem, eu vou continuando, viu, galera? Então, qualquer dúvida vocês podem falar. Na questão 2, aqui que a gente vai utilizar o que ser constante, uma certa quantidade de um gás ideal passa por um processo termodinâmico tal que seu volume dobra enquanto sua pressão cai a 1/4 dos valores iniciais. Sabendo que a temperatura inicial do gás é 300 Kelvin, a temperatura final em Kelvin é. Então é importante a gente lembrar também que nessa relaçãozinha de PV sobre T, né, a gente vai utilizar isso agora. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2, T2. A gente tem que utilizar a temperatura em Kelvin, tá? Porque essas pressões e volumes, elas foram calculados enquanto aquela constante... a unidade daquela constante R é Kelvin, tanto se você está utilizando 0,082 ou se você está utilizando o 8,314, né, que é Joule por Kelvin, ambas são Kelvin, né? Então a gente tem que utilizar essa temperatura em Kelvin. Então a gente pode isolar a temperatura 2, ele pergunta qual que é a temperatura final. Então a temperatura 2, no nosso caso, vai ser a temperatura 1 vezes uma razão dos produtos e volumes, né? Joga o T2 para lá. Então aqui vai aparecer o nosso P2, V2, dividido por P1, V1. E ele também fala quais são as proporções. Então a gente pode substituir isso. Então vai ser a nossa temperatura 1 vezes a pressão. Ele falou que caiu por 4, então no lugar de P2 a gente vai colocar P1 sobre 4. O volume final foi 2 vezes maior que o volume inicial, então 2V1 dividido por P1,
V1. Tá? Então, V1 vai cortar com V1, P1 vai cortar com P1, 2 vezes 1/4 vai dar meio, ou seja, a temperatura final T2 vai ser igual a metade da temperatura T1. E ele falou que a temperatura inicial do gás era 300 Kelvin, então a temperatura final vai ser metade disso, 150 Kelvin. Ok? Então, sempre lembrem de utilizar a temperatura em Kelvin. Isso daqui vai nos dar a alternativa D. 300 por 2, 150 Kelvin, tá? Realmente, você dobrou a pressão, então a temperatura vai ter que aumentar. Porém, você diminuiu o volume, na verdade, o volume dobra, mas a pressão diminuiu 4 vezes. Então, tem que balancear isso, né? Você aumenta a pressão, vai ter que aumentar a temperatura, mas você está diminuindo o volume, então é o contrário, na verdade, enfim. Bom, questão da Unesp, essa é um de gráfico, que vai utilizar bastante a primeira lei. Determinada massa de gás ideal sofre uma transformação cíclica, ABCDA, mostrado no gráfico, que está aqui. Uma das mais simples que tem, é parecido com o ciclo de Carnot. As transformações AB e CD são isobáricas. Realmente, elas são uma reta, elas acontecem a temperatura, a pressão constante aqui, AB e CD. Só reparar no sentido que está indo. BC é isotérmica e DA é adiabática. Considere que na transformação AB, 400 kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás, ao gás, e que na transformação CD ele tenha perdido 440. Então, vai ser aqui a entrada de calor e na DC ele vai perder calor. Ele falou que a BC é isotérmica, então a temperatura aqui é constante. E na AD, na DA é adiabática, ou seja, não existe troca de calor ali. Então ele pergunta, calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB e a variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática DA. Então vamos começar calculando o trabalho de AB. O volume final foi maior do que o volume inicial. Então, o trabalho, a gente adotou a convenção de que vai ser positivo. Então, o nosso trabalho AB vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. A pressão é constante, 4 vezes 10 a quinta, vezes a variação, já está em metro cúbico, então tá certinho as unidades, tá? Newton por metro quadrado e metro cúbico. Variação do volume, 1 menos 0,3. Isso daqui vai dar 0,7. E o produto disso vai ser igual a 2,8. Isso. 2,8 vezes 10 a quinta joule. Vamos aproveitar, ele não pediu agora, mas vamos aproveitar e calcular o trabalho realizado na reta de baixo, no processo CD. Ele também pode ser calculado dessa maneira porque acontece a pressão constante. Então, dessa vez a pressão vai ser diferente, vai ser 2 vezes 10 a quinta. Agora, o truque está aqui no volume, na variação do volume, né? O volume final é meio e o volume inicial é 2. Então, meio menos 2 vai dar menos 1,5. Então aqui a gente vai multiplicar por menos, ele vai ser negativo mesmo. Não tem problema isso. Então isso daqui vai dar menos 3 vezes 10 a quinta joule. Agora a gente vai ter que considerar todo o diagrama para poder fazer o cálculo necessário. A primeira coisa que a gente sabe é que aquilo ali é um ciclo. Então a variação da energia interna total por todos os caminhos tem que ser igual a zero. E a gente vai dividir isso. A gente pode ter a variação de energia interna entre dois pontos do gráfico, né? Então a gente vai ter que a variação interna do U no processo AB mais o delta UBC mais o delta UCD mais
delta U dA tem que ser igual a zero. Então a gente vai ter que manter isso em mente, a gente vai calcular tudo antes e a gente vai substituindo no final para descobrir, né? Ele pediu qual que é o delta U do D ao A. Então a gente vai ter que calcular os outros e encontrar por aqui. Então, vamos começar pelo primeiro, delta U AB, a variação da energia interna no processo AB, vai ser o calor que entrou em AB, ele falou ali quanto que é o calor que entrou, menos, né, essa foi a nossa convenção, o trabalho realizado em AB, que a gente já calculou ali em cima. Ele falou que o trabalho que entrou no processo AB é igual a 400 kJ. Isso daqui dá 4 vezes 10 à quinta, menos o valor do trabalho, que é positivo, 2,8 vezes 10 à quinta. E isso vai ser igual a 1,2 vezes 10 à quinta joule. Então, o primeiro valor do delta U a gente já sabe. Agora a gente vai precisar ir para os outros. O delta U no processo BC. O que a gente sabe sobre o processo BC? Vamos olhar lá no coisinho. O processo BC é isotérmico, ou seja, a temperatura dele não varia. Então a gente pode relacionar esse delta U aqui como sendo 3 meios de N, R, temperatura final, menos temperatura inicial. Como as duas temperaturas são iguais, esse valor é igual a zero. Tá vendo? A gente sempre bom ter aquela relaçãozinha, porque a gente já matava quanto é a variação interna nesse ponto. Então, numa isoterma, a variação da energia interna é zero por esse motivo. Agora, vamos para o próximo. O delta U do processo CD. Ele vai ser o calor do processo CD menos o trabalho do processo CD. Ele falou que foi retirado desse sistema 440 kJ e, como foi retirado, a gente precisa colocar um sinal negativo na frente. Se você dá calor ao sistema, ele é positivo. Se você retira ele, ele é negativo. Então, 4,4 vezes 10 à quinta menos o trabalho. E o trabalho a gente calculou aqui nesse segundo momento ia ser negativo, porque foi uma compressão. Então, 3 vezes 10 à quinta. E isso daqui, menos com menos vai dar mais. Isso daqui vai dar menos 1,4 vezes 10 à quinta. Por fim, é só pegar todos esses valores que a gente calculou. O delta AB, o delta BC é zero. A gente não vai, ele não entra na conta. O CD é esse que a gente acabou de calcular. Portanto, 1,2 vezes 10 à quinta mais menos 1,4 vezes 10 à quinta. Isso daqui vai dar menos 0,2 vezes 10 à quinta. A gente joga para o outro lado, o negativo vai ficar positivo. E por fim, o delta U do processo DA vai ser 0,2 vezes 10 à quinta ou 2 vezes 10 à quarta, passando a vírgula. Ok? É assim que a gente vai resolver essas questões que envolvem ciclos. A gente vai ter que calcular parte por parte e depois juntar em um todo, porque no ciclo o nosso delta U é igual a zero. O maior truque aqui é lembrar, né, ou saber relacionar que a variação da energia interna pode ser relacionada com aquele 3 meios de nRT. Eu não aprendi isso no meu ensino médio, então nunca usei, né? Mas agora está aqui para vocês, mais uma forma para vocês decorarem, infelizmente. Então, pode usar à vontade agora. Tá bom? Então essa é a questão do gráfico, espero que vocês tenham entendido. Daí agora sim, nessa questão 4, a gente vai utilizar esses 3 meios que eu falei. Questão 4 da Unesp, da segunda fase, diz assim: considere o gráfico da pressão em função do volume, ou seja, o diagrama PV,
de uma massa de gás perfeito que sofre uma transformação de estado A para o estado B. Admitindo que não haja variação na massa do gás durante a transformação, determine a razão das energias internas do gás no estado AB. Pode ver que esse diagrama é bem complicado, ele desce aqui, faz um círculo, depois ele parece com uma isoterma, então seria muito difícil calcular o quanto de trabalho ou de calor entrou ali. Então a gente vai ter que apelar para isso, a gente vai ter que utilizar os 3 meios de nRT. Então a gente sabe que o U no ponto A vai ser 3 meios de nRT. Porém, a gente só tem valores de pressão e volume, então a gente vai ter que fazer o que a gente fez lá no começo. Isso daqui vai ser 3 meios de PV. No caso, a pressão em A, volume em A. E nossa energia interna no ponto B vai ser 3 meios da pressão em B e do volume em B. E a gente troca isso pelos valores que a gente tem lá. A pressão em A e o volume de A é 4 pressões e 1 volume. Então a gente vai colocar no lugar 3 meios. Pressão de A vai ser 4P e o volume vai ser 1 mesmo. Isso daqui vai dar 6 PV. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Agora, para o B, ele está numa pressão P, porém ele tem o triplo do volume. Então isso daqui vai dar 3 meios de 3P. Na verdade 3V, né? Dá na mesma porque está multiplicando. P, 3V, tudo multiplicando. Isso daqui vai dar 9 meios de PV. E ele pergunta no final qual que é a razão UA por UB. Então o nosso UA dividido por UB vai ser 6 PV dividido por 9 meios de PV. PV vai cortar com PV, esse 2 vai passar multiplicando lá em cima, vai dar 12, isso daqui vai dar 12 nonos. Dá para dividir tudo por 3, isso daqui vai ser igual a 4 terços. E está aqui, essa é a razão da energia interna nesses pontos do gás. O A sobre o B é 4 terços, isso daqui não é de alternativa, mas 4 terços, tá bom? Então essa é uma que a gente realmente tem que utilizar essa fórmula de que a energia, por mais que esse fator 3 meios ele não apareça aqui no final, a energia interna é proporcional à pressão vezes o volume. Então a razão nesse caso vai dar 4 terços. Ok? Nenhuma dúvida? Podem falar, viu, gente? Não se acanhem. Já a questão 5, mesma coisa, a gente já fez antes, a gente vai utilizar o PV sobre T várias vezes, até cansar. Ele pergunta, um gás inicialmente com pressão P, temperatura T e volume V, se expande a uma pressão constante até dobrar seu volume. Encontre a temperatura final do gás em função da temperatura inicial. Aqui ele está falando que a pressão é constante. Então a gente não precisa utilizar tudo, a gente pode usar só parte. Se a pressão é constante, então a fórmula que a gente vai usar é que o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Então a gente acha a temperatura 2 isolando ela. A temperatura 2 vai ser igual à temperatura 1 vezes a razão dos volumes, do jeito certo, né? Vai ser o V2 sobre o V1. E por fim ele fala, encontre a temperatura final do gás em função da temperatura se dobrou de volume, ou seja, o volume 2 é 2 vezes o volume 1. Então isso daqui vai dar 2V1 dividido por V1, ou seja, a temperatura final T2, ou TF, como vocês preferirem nomear, vai ser 2 vezes a temperatura 1. Ok? Então, 2 temperatura 1. Isso daqui vai dar a alternativa C. A temperatura dobrou. Se você dobra o volume, você dobra a temperatura. Volume é proporcional à temperatura. Questão 6 da PUC.
seja um mol de um gás, ideal a uma temperatura de 400 Kelvin e a pressão atmosférica P0. Esse gás passa por uma expansão isobárica até dobrar o seu volume. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, não vai precisar utilizar a pressão. Em seguida, o gás passa por uma compressão isotérmica até chegar à metade do seu volume original. Qual pressão ao final dos dois processos? Então, a gente vai utilizar isso. Então, esse gás passa por uma expansão isobárica até dobrar o volume. E depois, ele, sem variar a temperatura, ele chega à metade do seu volume original. Qual que é essa? Essa é a 6. Tá, eu fiz um grafiquinho aqui, a gente pode desenhar. A gente pode fazer o diagrama PV desse fenômeno que está acontecendo aqui. Então aqui a gente vai ter a nossa pressão, aqui o nosso volume. Então ele fala que esse gás partiu do volume V e dobrou de volume, 2V. Então há uma temperatura, uma pressão P, né? Ele falou que foi constante. Então foi isso aqui, opa. A gente vai ter uma linha reta, porque foi a pressão constante e dobrou de volume. E nesse processo, nesse meio tempo, a temperatura variou, não importa. E ele fala que depois foi uma compressão que diminuiu até metade do volume inicial. E foi isotérmica, né? Então aconteceu algo mais ou menos assim. Isso é para ser uma curva, não era para ser uma reta. Então algo assim. Até metade do volume, que é aqui V2. E daí ele pergunta, qual que é essa pressão aqui? Que eu vou chamar de P1, essa daqui é o nosso P0. Ele quer saber qual que é essa pressão aqui. Então a gente só precisa utilizar o nosso P. P1, que no caso é o P0, volume inicial, vai ser igual a pressão final, que é o que a gente quer, volume final. Então, a gente vai analisar entre esse ponto 1 aqui e esse ponto 2. Então, o nosso P0 a gente deixa P0. Nosso volume inicial vai ser 2V, que a gente está utilizando aqui, nesse processo isotérmico. Isso vai ser igual à nossa pressão final, vezes o volume final, V sobre 2. Então, corta V com V, passa esse 2 para lá, a nossa pressão final vai ser 4 vezes a pressão inicial. Ok? É mais fácil de entender quando a gente desenha. É que ele fez dois processos diferentes. Então, só que ele já passou, né? No processo 1 a gente já sabe tudo. Quais são os volumes e qual é a pressão. É sempre a mesma. Então, o que importa é a segunda parte, no estado 1 e o estado 2. Ok? Isso daqui nos dá a alternativa D para a questão. Depois, questão 7, diz que um gás ideal sofre uma compressão isobárica tal que seu volume se reduz a 2/3 do inicial. Se a temperatura inicial do gás era 150, a temperatura final é. Então aqui, da mesma maneira, ele fala que é isobárica, né? Então a pressão vai ser a mesma. Então a gente tem que volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Isola a temperatura 2, como vocês já fizeram milhões de vezes. T2 vai ser igual a V2 sobre V1 vezes a temperatura 1. E a temperatura 1 ele falou que era 150 graus, porém a gente tem que somar 273 para passar para Kelvin. Isso nos vai dar que a temperatura 1 em Kelvin vai ser 423. Ok? Então, temperatura 2 vai ser a razão. Ele falou que
O volume final foi 2/3 do volume inicial. Então, 2/3 do volume inicial, dividido pelo volume inicial, volume 1 no caso, vezes a temperatura 1. Isso daqui vai dar 2/3 de 423, exatamente. E 2/3 de 423 é 282 Kelvin. Opa, faltam umas unidadezinhas aqui. Tá? E para conseguir a temperatura em Kelvin, em graus Celsius, né? Na verdade, basta subtrair 273 desse valor aqui, e a gente vai ter que a temperatura foi de 9 graus Celsius. O que é meio esquisito, né? Mas é isso que dá mesmo. 9. Diminuiu bastante o volume, né? Diminuiu 66% do volume. Então essa é a alternativa D. É isso mesmo que dá? 2/3 de coisa. Se vocês verem algum erro, por favor, falem, viu, gente? Agora do Enem, uma que é mais teórica. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os seus atuais motores de combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento, ou seja, as temperaturas deveriam uma ser ou infinita ou outra zero. Tal limitação ocorre porque essas máquinas realizam um trabalho mecânico. Isso não impossibilita, né? É claro que não dá para converter totalmente, mas a ideia da máquina é produzir trabalho mecânico. B. Produzem aumento da entropia? Sim, isso é verdade. Como eu falei ali na frente, a variação da entropia sempre é maior que zero para sistemas reais, então a entropia sempre vai aumentar. Inclusive, a máquina térmica tem uma analogia muito grande com a segunda lei da termodinâmica, com entropia, né? Que é a segunda lei da termodinâmica, na verdade. Tem muito a ver. Na C, utilizam transformações adiabáticas. Isso é falso, né? Porque se tem a troca de calor, então não pode ser adiabática, tem que ser um outro processo. Elas contrariam a lei da conservação de energia? Não, não contraria. Você pode encontrar o trabalho realizado a partir dos calores fornecidos, mas não quebra nada, não. Elas funcionam com temperatura igual à da fonte quente? Não, né? Tem que ser diferente. Se a temperatura for igual da fonte quente, então a eficiência vai ser zero. Então essa máquina não vai produzir nada de trabalho. Portanto, é a alternativa B. Sempre vai ter um aumento de entropia nos sistemas reais. E é isso que impede o ciclo ser perfeito. E ter um rendimento de 100%, claro. Questão 9. 2 balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. As massas de seus respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são iguais. Então a gente aqui sabe que o M é igual. O que vai variar é o nosso N. Quando os balões são soltos, eles alcançam, com temperaturas internas idênticas, a mesma altura na atmosfera. Admitindo-se o comportamento ideal para os dois gases, a razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e do balão contendo metano é igual a... Então aqui a gente vai utilizar nosso PV-NRT. A gente vai ter uma para cada. A pressão do hélio vezes o volume desse balão, que eu vou chamar de V, porque o volume do outro balão também vai ser igual a massa de hélio, que eu vou chamar de M, dividido pelo número atômico, né, gramas por mol, massa molar, que é 4 gramas por mol. Isso vezes o R e vezes o T. Para o metano a gente vai fazer a mesma coisa, só que a pressão vai ser a pressão do metano, vezes o volume do balão, que vai ser igual. O metano, dessa vez, ele é o CH4, ou seja, 14 do carbono mais 12 do carbono, né, mais 4 dos 4 hidrogênios, isso daqui vai dar 16. RT. O M é igual porque ele falou que as massas são iguais. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir. A gente divide essas equações. É possível fazer isso, é dividir esse lado por esse e esse lado por esse. O V vai cortar com o V, então a gente vai ter que a pressão do hélio dividido pela pressão do balão com metano vai ser igual a M sobre 4
dividido por m sobre 16. Na divisão de frações a gente passa multiplicando pelo inverso, né? Então isso daqui vai dar 16 por 4, as massas somem e isso daqui vai dar 4. Ou seja, a pressão do hélio vai ser 4 vezes maior do que a pressão do metano. Isso daqui vai nos dar... Cadê? É a alternativa C, 4. Ok? Esse daqui a gente usa a equação dos gases, né? Divide. Ou se você achar melhor, isola e depois substitui. E daí dá para encontrar. A razão vai dar 4. E seguindo, uma da UERJ, questão 10, sabe-se que a pressão que um gás exerce sobre um recipiente é decorrente dos choques das moléculas contra as paredes do recipiente. Sim. Diminuindo 50% do volume, sem alterar a temperatura, ou seja, é isotérmico, estabeleça a razão entre a pressão final e a pressão inicial. Então, novamente, gente, agora a gente vai utilizar a mesma equação, só que a gente esquece da temperatura, porque é isotérmico, então P1V1 é igual a P2V2. Isso daqui é a questão 10, né? Cadê a questão 10? Então ele pergunta a razão, pressão final pela pressão... Estabeleça a razão entre a pressão final e a pressão inicial. Então a gente vai ter P2 sobre P1 vai ser igual, então passa aqui, a V1 sobre V2. E ele falou já que o V2 é metade do V1, né? Foi diminuído em 20%, em 50%. Então a gente põe aqui V1, no lugar do V2 a gente põe V1 sobre 2, multiplica pelo inverso, corta o V, então a razão entre essas duas pressões vai ser 2. Pressão final sobre pressão inicial vai ser 2. Ou seja, se você diminuir o volume, vai ter menos espaço e as colisões vão aumentar. Então a pressão vai aumentar também. Isso daqui não tem alternativa, mas dá 2 então. Questão 11. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus. Considere alguma coisa igual a 3, ali π igual a 3, né, acredito eu. R igual a 0,08 e a massa molar de 30 gramas por mol. No interior da bola cheia, a massa de ar em gramas corresponde a... Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é calcular o volume dessa bola. Então a gente vai utilizar o volume da esfera é 4/3 de π, ele falou para utilizar 3. Agora a gente vai ter que fazer 10 centímetros, né? O raio é 20 centímetros, o diâmetro é 20 centímetros. Então o raio dessa bola vai ser 10 centímetros. E 10 centímetros é igual a 0,1 metro, isso ao cubo. Okay? Isso daqui vai dar 4 vezes 10, π, né, vai cortar com esse fator 3 aqui, isso daqui é 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, isso daqui é 10 a menos 3. Isso em metro cúbico. A gente tem que passar para litro e o fator de conversão é 1000, então isso daqui vai dar 4 litros. Então uma bola tem 4 litros dentro dela. Agora a gente só vai utilizar PV igual a nRT. Ele falou que a pressão é 1 atm, então 1 atm vezes esse volume de 4 litros vai ser igual a massa de ar. Aqui no lugar do N de mol a gente vai colocar massa sobre a massa molar. M sobre 30 vezes o nosso 0,08 vezes a temperatura, 27 graus mais 273 dá exatamente 300 Kelvin. Tá? E resolvendo essa equação aqui, isola o Mzinho, isso daqui vai dar aproximadamente 5 gramas. Então existe 5 gramas de ar dentro da bola. E olha que isso daqui ocupa 4 litros de volume, é bastante, né? Afinal, as moléculas do gás elas são bem dispersas entre si, né? O que faz sentido, gases ocupam volumes muito grandes.
Se fosse ar líquido, seria um volume muito pequenininho. Existe ar líquido sim, tá, gente? Só que precisa de uma temperatura tão baixa que é quase praticamente impossível obter naturalmente ele. É impossível, né? Então, no interior da massa de ar em gramas corresponde a 5 gramas. Isso daqui é a alternativa B. Então, depois fala assim. É uma da UERJ. Um professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar fenômenos térmicos. Colocou inicialmente uma quantidade de gás ideal em um recipiente adiabático. Tá, a gente só sabe que não teve troca de calor. Mas o primeiro ponto nem importa muito. O segundo, comprimiu isotermicamente o gás a temperatura de 27 graus até a pressão de 2 atm. Depois ele liberou metade do gás. Ele verificou, mantendo o volume constante, a nova temperatura de equilíbrio igual a 7 graus. Então ele pergunta, calcule a pressão do gás no recipiente ao final do experimento. É meio complicadinha essa questão aqui, porque você tem que pensar o que você vai usar. Quais são as informações? Então a gente vai dividir isso em duas situações. Primeiro a situação que ele variou a pressão, né? Ele mediu a pressão, e depois a situação em que ele diminuiu a quantidade de massa lá dentro. Então, na primeira ele falou que mediu a pressão e deu 2, né? É o que ele fala ali. Ele comprimiu o gás a temperatura de 27 até a pressão de 2. Então no PV igual a nRT a gente vai colocar 2. 2 vezes o volume vai ser igual a N, que é a quantidade de mols que tem lá dentro, a gente não sabe quanto é, R, vezes a temperatura. A temperatura estava de 27 graus, então 27 graus para Kelvin é 300. Então vamos isolar V aqui. Nosso V vai ser igual a 150 nR. Tá? A gente deixa em termos dessas constantes mesmo, não tem problema. Na situação 2, ele falou que liberou metade do volume, ele manteve o volume, mas perdeu metade do gás. Então, a gente vai ter aqui pressão vezes o volume, vai ser igual a N sobre 2 R, e a nova temperatura foi 7 graus. Então, isso daqui vai dar 280 Kelvin. 7 graus mais 273 dá 280. E o que a gente tira aqui? Que PV é igual a 140 nR. Então, o que a gente pode fazer? No lugar do V, aqui, opa, falta um zero aqui. No lugar do V, a gente pode substituir a de cima que a gente encontrou. Vai ficar pressão vezes 150 nR, vai ser igual a 140 nR. E, por fim, passando dividindo, corta o N com o R, vai dar 140 sobre 150, e isso nada mais é do que 0,93 atm. Deu em atm porque a gente começou com essa medida, né? Pressão de 2 atm lá no começo. Tá? Então, essa foi a pressão final obtida por ele. 0,93 atm. Essa daqui eu achei uma das mais complicadinhas da lista, para falar a verdade. Porque você tem que pensar como relacionar com números, né? Com números não, com as letras, né? A gente fala, nossa, eu não sei o número de mols, então não vou usar isso daqui. Mas como a gente sabe que ele variou por 2, então dá para utilizar assim. No final corta tudo e a pressão é de 0,93 atm. Ok? Alguma dúvida até aqui? Senão a gente vai continuando. Já estamos na 13, olha só. Na 13 ele passa um monte de dados aqui, vai utilizar alguns deles, fala assim, um recipiente indeformável com volume V, ou seja, a gente já sabe que o volume não vai mudar, igual a 15 litros, contém 3 gramas de hidrogênio submetido a uma pressão inicial de 2,46 atm. Considerando que o hidrogênio possa ser tratado como um gás ideal, determine em calorias a quantidade de calor necessária para que sua pressão triplique. Então, qual que é o truque aqui? A gente vai ter que utilizar o que a gente aprendeu na aula passada, que a quantidade de calor é igual a massa vezes a constante
calorífica do material vezes a variação da temperatura. Ele falou que quer que a pressão seja triplicada. E a gente vai relacionar isso com a temperatura e depois a gente vê qual que foi a variação da temperatura e consegue encontrar o que a gente precisa. Então, como que se faz este? A primeira coisa que a gente vai fazer é substituir todos esses dados no PV-NRT e descobrir qual que é a temperatura. Então a gente tem que 2,46 atm vezes 15 litros é igual a N. Qual que é o nosso N? É a nossa massa, ou seja, eu tenho 3 gramas de hidrogênio dividido pela a massa molar dele, que é 2. Foi dado ali na tabelinha. Massa molar de hidrogênio é 2 gramas por mol. Ok. Vezes 0,082, a gente está trabalhando com ATM, então 0,082, vezes uma temperatura. Essa daqui vai ser nossa temperatura inicial. Isso daqui vai dar que a nossa temperatura inicial é 300 Kelvin. Agora, a gente tem que descobrir, variando 3 vezes a pressão, ou seja, triplicando a pressão 3 vezes, qual que vai ser a temperatura final. A gente vai utilizar aqui P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O volume não muda, porque sempre é uma bola indeformável, T2. Isso daqui, a gente troca P2 por 3P1. E isso vai dar que a nossa temperatura 2 vai ser 3T1. Ou seja, para a pressão triplicar, a gente teve que triplicar a temperatura. Ou seja, a nossa temperatura final vai ser 900 Kelvin. Agora a gente tem a variação da temperatura e a gente pode utilizar o Q macete, ou seja, nosso Q vai ser igual a 3 gramas de hidrogênio. Na tabelinha lá ele dá o calor específico, a massa específica, calor específico do hidrogênio é 2,42 caloria por grama Celsius. Então, 2,42. Já está vendo que a temperatura está em grama. O que eu falei da outra vez, eu não lembro se eu falei, acho que eu falei no plantão passado, é que como no Fahrenheit a gente não pode fazer isso, mas no Kelvin, a variação da temperatura em Kelvin é a mesma da variação da temperatura em Celsius. Porque a conversão é só você somar 273, né? Então, se a gente for converter para Celsius, vai ter um menos 273 e vai aparecer um mais 273. Então, isso vai acabar cancelando esse fator de conversão, ou seja, a variação da temperatura em Kelvin é a mesma da variação da temperatura em Celsius. Então, a gente nem precisa trocar, porque a nossa constante está em Celsius, né? Mas a gente não precisa se preocupar com isso nesse caso. Então, vai dar 900 menos 300. Isso dá 600, e fazendo toda essa multiplicação, 3 vezes 2, 42 vezes 600, vai dar aqui, o resultado final vai dar 4,356 quilocaloria. Tá? Tem um fator 1000 aí, porque é um valor grande, 600 vezes aquilo. Preferi colocar em quilocaloria para abreviar, ou 4.356 calorias. Né? Eu achei essa uma questão interessante. Espero que vocês tenham conseguido, se não, espero que vocês tenham entendido. Ok? Isso aqui não tem alternativa, era de segunda fase, então é isso. 4.000 e pouco. Questão 14, estamos quase acabando. Uma certa quantidade de gás ideal ocupa inicialmente um volume V0 com pressão P0. Sobre esse gás se realiza um processo isotérmico dobrando a pressão para 2P0. Qual será o volume final? De novo, se você está aumentando a pressão, você vai diminuir o volume. A gente vai jogar de novo. Só tem exercício disso aqui. P1V1 é igual a P2V2.
V2. Ele fala que a pressão dobrou. Se você está fazendo pressão em um recipiente, o volume tem que diminuir, né? 2P1. Isso vai dar que o volume final vai ser igual a metade do volume inicial. Se você dobra a pressão, você diminui o volume. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Se você aumenta um, diminui o outro. Ok? Novamente, uma questão desse tipo e vai dar a alternativa B. E por fim, a questão 15 tem a resposta como se fosse a questão 16 aqui. Ele passa um processo também, um ciclo, que é um quadrado, então fica muito mais fácil fazer conta. Um ciclo termodinâmico para 1 mol de gás consiste em 4 processos. O AB, o BC, o CD e o DA. 2 são a volume constante e 2 são a pressão constante. Ele passou 2 pressões e 2 volumes. Considere a constante dos gases, está em Kelvin, então tem que usar todas as temperaturas em Kelvin. E ele pergunta, calcule as temperaturas máxima e mínima que opera nesse ciclo. Então a gente vai utilizar pressão vezes volume vezes pressão vezes volume para achar a temperatura. Da maneira que está mostrada aqui embaixo. Sabe-se isso daqui. Sabe-se também que tem 1 mol, então a gente vai usar o PV igual a nRT, né? Isola a temperatura no PV igual a nRT. É só passar o R dividindo porque o N é igual a 1. E vai, temperatura de A é pressão de A, volume de A sobre R, 300. Temperatura de B vai ser tudo que é de B vezes A. Aqui começa a utilizar a relaçãozinha entre os estados, né? Que a gente utilizou a lista inteira. E daí descobriu que a temperatura em B é 600. Vai fazendo a mesma coisa para os outros pontos, só utilizando como pressão final e inicial o que foi dado entre os pontos. Então, para cada valor vai ser um diferente, ou seja, deu um 300, um 600, um 100 e o outro igual a 200, né? Se você tem 4 pontos, você vai ter 4 temperaturas, porque nenhuma delas é uma isoterma, então a temperatura vai variar. Por fim, deu que a temperatura máxima é 600 e a temperatura mínima é 100. Vamos imaginar que isso é uma máquina térmica. Então a gente pode calcular a eficiência dela, que não teve nessa lista, infelizmente. A eficiência de uma máquina térmica pode ser relacionada com a temperatura. 1 menos a temperatura menor, né, o que a gente chama de temperatura da parte fria, e a temperatura da parte quente. E ali foi dado que a menor temperatura era 100 e a maior temperatura era 600. Então, isso daqui daria 1 menos 1 sexto, que daria 5 sobre 6. Isso daqui vai dar 0,3, se eu não me engano. Então, a eficiência dessa máquina seria apenas de 30%, né, operando nessas duas temperaturas. É pouco. Pouco não. Na verdade, muitos sistemas ideais, como o ciclo que tem num carro mesmo, a diesel ou a gasolina, a eficiência é de 15% a 30%. Isso se deve a atrito que tem no motor e tudo mais. Cadê meu mouse? Ok, então, se essa máquina térmica trabalhasse nessas duas temperaturas, aquela seria a eficiência, 30%, é bem pouco. É 30 mesmo? Não, não é 30, né? É 6. 5 sextos, nem sei fazer mais conta, gente. Deixa eu ver aqui. 5 sextos. 0,83. Nossa, eu tô maluco. 5 sobre 6 é 0,83. Tá? Então isso daria 83% de eficiência. Isso é muito, na verdade. Nenhuma máquina ideal tem tanta eficiência assim. Okay? É assim que se calcula a eficiência de uma máquina térmica. No final, quando a gente tiver revisão, fazendo revisão, daí a gente vê máquina térmica mesmo. Não tem nessa lista, infelizmente. Daí ele pergunta na B, por fim, só para a gente terminar, o trabalho realizado pelo gás em um ciclo. Então a gente consegue fazer isso apenas calculando o trabalho, né? O trabalho nesse ciclo vai ser essa área. Vai ser o trabalho de A até B, menos o trabalho de C até D, né? Porque a hora que você calcula o trabalho de A a B, você está calculando toda essa área até o eixo X. Porém, essa parte de baixo não faz parte, né? Então você tem que subtrair ela também.
Você tem que subtrair o trabalho de C a CD e daí você consegue a área. Mas como ele também passou a pressão, né? Ele passou qual que é PA, PC, IVD e IVC, IVB. Isso, então daí dá para calcular pela área do trabalho, a área do coisa mesmo. Ó, aqui no caso ele fez por trabalho mesmo, ele calculou o trabalho de cima, calculou o trabalho de baixo, deu negativo porque foi uma compressão e subtraiu daí, né? Somou, daí tem um sinal de menos, subtraiu e dá isso. Se você tentar calcular a área do quadrado ali, vai dar 1,66 também, ok? Alguma dúvida então nessa lista, galera? Senão eu já falo da nossa próxima aula que eu já postei ontem. É bastante coisa, tá? Ótica, tem bastante coisa em ótica, de decorar como que faz raio e tudo mais. E é uma lista só, né? Se for ver bem, teria que ser dividido em muitas partes. Então aqui na primeira parte, vocês já devem ter visto, reflexão, a luz reflete, depois refração. Daí a gente vai aplicando isso, a gente tem os índices de refração, eu falo como eles mudam, né, conforme a cor e tudo mais, né, que é o processo de dispersão. Inclusive aqui fala como que o arco-íris é formado. Aqui na frente tem também a explicação por que quando você tira foto com aquelas câmeras antigas com flash, atualmente também, né, o olho sai vermelho, está explicado ali em cima. Dispersão é o processo que forma o coisa. Depois reflexão interna total, é uma coisa que às vezes pede, é só um ângulo lá especial. Daí começa, espelhos planos, tá? A gente vai ter os espelhos planos e depois os espelhos esféricos, que é o côncavo e o convexo. Daí existem regrinhas, eu coloquei aqui quais são as regrinhas para se calcular onde vai ser formado a imagem, né? A partir da construção dessas regrinhas você consegue construir a imagem, não precisa ficar decorando onde que se está entre o foco e é convexo, então vai ser uma imagem desse tipo e outra. É só decorar as regrinhas e você aplica em qualquer situação. Depois, imagens formadas por refração, no primeiro caso por uma superfície esférica e depois na superfície plana. Geralmente se pede como, por exemplo, tem um peixe num lago, então qual que vai ser a distância da imagem formada pelo peixe? Daí refração atmosférica, né? Aqui explica o processo de miragem, né? O que é aquela miragem que a gente vê. E depois lentes, né? A gente está acostumado a ver lente convergente e divergente, tá? A gente está acostumado também, professores que desenham as lentes como apenas um tracinho assim, mas existem muitos tipos de lentes, como eu estou mostrando aqui, a biconvexa, a bicôncava, cada óculos tem um tipo de lente. Tem outros 3 regrinhas para fazer a formação de imagens por causa dessas lentes. E por fim, aberração esférica e cromática, que é um processo que acontece em todas as lentes. Então todo mundo que usa óculos já deve ter percebido isso. E por fim, como que funciona o olho humano. Isso daqui cai bastante em vestibular, principalmente perguntando hipermetropia, miopia e astigmatismo. E daí tá lá falando. E por fim, também, no Descomplica, tá lá falando de ótica mesmo. São 4 aulas, se eu não me engano. Tá, deixa eu só parar de gravar aqui.